indo direto ao ponto, a gente vai falar um pouco sobre os acabamentos que eu vou fazer no corset. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Por favor, gente, relevem o barulho no fundo. Aqui eu ensino um pouco sobre a metodologia que eu utilizo para confeccionar peças de crochê. Eu mostro um pouco do meu processo de criação, trago alguns tutoriais e passo a passo também. Então se você quiser, já se inscreve no canal. E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta. Essa daqui é a parte 3 do nosso vestido de noiva que eu comecei há algumas semanas. O meu intuito é provar que dá sim para fazer um vestido moderno de noiva em crochê. Algo mais inovador, que fuja um pouco mais do tradicional. Na parte 1 e na parte 3 eu mostrei um pouco sobre como a gente pode fazer o passo a passo do corset, que é a parte de crochê principal que vai ter no vestido. Se você não viu ainda, vai lá ver, eu vou deixar o link aqui no card e também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nessa parte 3 eu vou mostrar um pouco mais de como eu faço os acabamentos com aspas, com bojo, com as partes de costura e como eu vou fazer o bordado também. Além disso também eu preciso fazer a saia, que eu ainda não desenvolvi porque eu queria que fosse no tecido. Eu fiz um pouco de experimentações, eu vou mostrar pra vocês como que ela tá agora. E eu também fiz mais algumas coisas no corset e eu vou falar um pouco sobre também pra vocês. Agora eu vou fechar a minha janela e vou fechar a minha porta também porque tá muito barulho por causa da chuva e vai ficar um pouco mais escuro, mas relevem. Muitas das coisas que eu vou fazer vão ser na máquina de costura. A lista de materiais tá na parte 1 do vídeo também, então corre lá pra dar uma olhada. Eu vou iniciar costurando as aspas no corset e depois fazendo o acabamento das aspas no corset. Eu também já posicionei o bojo na parte de dentro do corset. Eu não ia botar bojo na realidade, só que eu acho que ficou precisando e realmente ficou muito melhor com bojo, então eu peguei um bojo e eu literalmente cortei o bojo no formato que precisava pra encaixar na parte do seio que a gente fez do corset, pra que eu pudesse costurar e ficasse encaixando perfeitamente. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. As costuras eu fiz sempre de cima pra baixo. Aqui no centro, aqui também e aqui também. Essas são as 3 costuras que a gente vai fazer primeiro. Depois a gente vai costurar o bojo. E aí o bojo eu também fiz daqui até aqui, como eu havia falado, e daqui até aqui. Depois, pra parte das costas, eu ainda aumentei essas carreiras aqui na parte das costas. Eu aumentei 6 carreiras retas. Depois eu fiz uma última carreira alternando entre uma correntinha e 3 pontos altos. Depois eu fiz uma carreira de ponto baixo aqui em cima. Depois eu fiz aqui do outro lado. E depois eu fiz ponto baixo ao redor de toda a peça. A não ser pela parte daqui de cima, que eu fiz ponto baixíssimo nessa parte do bojo. O ponto baixo que eu fiz ao redor de toda a peça, eu fiz que nem o acabamento daqui do bojo, que eu mostrei pra vocês na parte 1 do vídeo, que foi pegando no ponto de base da carreira anterior. Ou seja, eu fiz meio que um ponto baixo por cima dos outros pontos baixos que já tinham. Eu bordei uma alcinha também, que eu tinha feito essa alça. Eu quis fazer só um extra e ficou assim, tá muito linda. E eu fiz um experimento aqui com tecido pra ver mais ou menos como que ficaria a saia. Só que não vai ser dessa altura, eu queria que ela fosse longa, só que eu preciso comprar tecido pra isso. Por enquanto tá assim. Eu vou tirar esse tecido daqui, porque ele tava aqui só por experimento mesmo. Eu peguei um tecido meio acetinado pra fazer a parte da saia. E a ideia era que caísse aqui nessa parte de tecido e desse lado aqui fizesse uma fenda. E dentro da fenda a gente faria uma parte de crochê com o fio encanto slim. Mas eu ainda não sei se isso vai ser possível. Aqui eu já alfinetei o bojo, ele tá aqui dentro. Por fim, eu iniciei o trabalho aqui desse lado dessa peça. As carreiras retas que eu fiz aqui foram com 21 pontos altos. Para saber quantas carreiras você precisa subir, você vai pegar a circunferência da sua cintura e você vai dividir por 10. E aí essa medida vai ser a quantidade de carreiras retas a mais que você vai fazer em direção ao centro das costas. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, a medida vai ser daqui até aqui. Essas são as carreiras que eu cresci. No meu caso, a minha cintura é 71, então dividido por 10 fica 7,1. E aqui dá aproximadamente 7,1 centímetros de altura. Por fim, eu vou tirar o corset dali e agora eu vou costurar as alças e mostrar pra vocês como que eu faço elas. E eu vou mostrar também o avesso. A gente vai precisar fazer os acabamentos já com cola pano também na parte de crochê antes de começar a costura. Então vamos às confecções. Na verdade, eu vou começar costurando o bojo.
porque ele já tá alfinetado. Eu não sei se vocês perceberam, mas o meu forte é crochê e não costura. Mas eu vou costurar o bojo. Eu não sei exatamente como, eu também não sei se eu vou estar costurando da forma certa. Mas enfim, vamos costurar o bojo. E depois a gente vai costurar as aspas. E depois os acabamentos das aspas. Mas antes de tudo, vamos fazer os acabamentos com cola pano. Como vocês podem ver, tem muitos fios assim soltos na parte do avesso da peça. O que a gente vai fazer é dar nozinhos ou então pegar uma agulha de tapeçaria e ir passando por dentro dos pontos. E aonde terminar, a gente vai cortar e colocar cola pano. É basicamente isso que a gente vai fazer no avesso da peça. Agora eu vou pegar minha fita métrica e ver quanto que mede cada linha dessas de costura, que foi onde a gente uniu as partes. Uma aqui, outra aqui. A gente também vai medir aqui e a mesma coisa para o outro lado. Porque agora eu vou cortar as minhas aspas. Então eu vou pegar a mesma medida, pegar as minhas aspas, medir ela e depois eu vou cortar exatamente onde acabou sendo a minha medida. Eu vou cortar várias vezes para colocar nos lugares que eu falei para vocês, que é a parte da costura, quando a gente uniu uma peça na outra do corset. Eu terminei de colocar o bojo, não tá perfeita, mas está costurada, é isso que importa. Bom dia, pessoal. Ontem eu passei a noite costurando e fazendo os acabamentos do corset. Alguns deles eu não terminei, eu vou terminar hoje de manhã. Deixa eu fechar a janela, assim bem melhor. Por enquanto eu já costurei os 2 bojos. Eu costurei as aspas também. Costurei o aro e fiz o acabamento do aro. E eu fiz o acabamento de 2 aspas. Agora falta fazer o acabamento do resto das aspas e eu acho que a gente termina. E eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente fez no avesso da peça e depois a gente pode bordar. Eu acho que esse é o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida inteira. Não o mais criativo, mas é o melhor, provavelmente. Ainda tem muito que melhorar, mas, meu Deus, isso tá a coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu queria, né, pegar o meu lente. Querido. Deixa eu ajeitar a câmera pra ela ficar assim, exatamente. Esse aqui, como eu já falei pra vocês, parte de tecido. Esse daqui é o nosso corset, depois de feitos os acabamentos. Eu coloquei os 2 bojos e eu coloquei aspas aqui, depois aqui. E eu coloquei mais 2 aqui nas costas. Basicamente isso que eu fiz. Ah, e eu coloquei o aro também aqui. O outro corset que eu fiz do dourado, eu vou deixar o link aqui no card também do vídeo que eu postei aqui no Shorts, que foi nesse vídeo que vocês pediram pra eu fazer esse corset, ensinar vocês a fazer o tutorial. Eu vou deixar aqui no card pra vocês darem uma olhada. Eu fiz o dourado e no dourado eu fiz sem o bojo. No dourado eu só coloquei o aro e essas aspas. Eu não tenho muito seio, então quando eu visto ele fica ótimo. Eu gosto muito dele sem bojo mesmo. Pra mim eu faria só com aro ou então só com bojo. Mas enfim, eu quis fazer com os dois pra ficar uma composição mais bem feita. Olha isso. Tá maravilhoso, sério. Um dos meus melhores trabalhos mesmo. Mas em relação ao acabamento de costura, eu diria... Ele não tá ruim, é só porque eu sou uma perfeccionista, então eu fico um pouco incomodada ainda. Mas eu acho que ele tá muito bom, pra falar a verdade. Tá ótimo. Eu adorei vestir ele, inclusive. Com as alcinhas ficou... Agora a gente vai bordar. As costas, elas ficaram assim. Eu não passei todas, porque eu vou precisar tirar pra bordar. Na verdade, o fio eu fiz 250 correntinhas, aproximadamente. E eu acho que foi bem suficiente. Eu acredito que agora realmente só falta bordar. Eu vou bordar e quando eu terminar eu venho mostrar pra vocês como que ficou o resultado. O meu plano é fazer um bordado muito específico em cima de cada aspas, que do lado eu vou colocar alguns pontinhos nessas interseções. Espero que vocês estejam gostando. É isso. Então, pessoal, faz um tempo que eu não falo com vocês. Passaram-se alguns dias e hoje eu vou estar fazendo o bordado. Eu queria muito terminar ele hoje, porque essa semana é a semana
que eu pretendo terminar esse vestido. Eu só queria atualizar vocês. Atualmente eu tô bordando a parte das aspas do corset. E um amigo meu, ele me chamou pra fazer um vídeo especial e eu venho trazer referências pra vocês e como que ficou o resultado do vídeo e do vestido também. Como bordar demora, então eu não sei se eu vou terminar realmente hoje ou quando eu vou terminar. Assim que eu terminar, eu venho mostrar pra vocês. Eu vou bordar. Eu não estou tão apresentável, por favor, relevem. Relevem o meu estado. São 10 horas da noite e eu acabei de terminar o bordado. Eu acabei, tipo assim, eu não vou mais tocar nesse bordado. No início, eu tinha na minha cabeça exatamente os lugares onde eu ia bordar do corset. Só que sempre que eu terminava, eu pensava, nossa, se eu fizesse isso também ia ficar muito bom. E aí eu terminava e eu pensava, se eu fizesse isso a mais também ia ficar muito bom. Então, meio que ficou num ciclo, mas dessa vez acabou. Mas eu precisava gravar essa vitória que foi terminar esse bordado. E agora a gente pode focar na saia. Eu ainda não sei se eu vou mostrar pra vocês agora ou se eu faço uma revelação final quando tiver tudo pronto. Mas eu vou decidir isso amanhã porque agora eu preciso ir dormir, eu estou cansadíssima. Até a próxima vez que eu pegar a câmera e vou gravar pra vocês o processo. E a gente se vê já já quando eu começar a saia.